Polêmica bancária. Nos últimos dias, o Brasil acompanhou uma notícia que tomou conta das manchetes e também das redes sociais, né, gente? A demissão em massa no Banco Itaú. Cerca de 1.000 funcionários foram desligados do banco num movimento que, segundo a instituição, não deve ser visto como um layoff coletivo ou uma demissão em massa, mas como uma série de desligamentos individuais que foram motivados principalmente por baixa produtividade. Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Agnes e você está no Olha Só Que Papo. Por aqui a gente fala sobre empreendedorismo, trabalho e educação. E de vez em quando também rola uma fofoquinha, porque a gente que trabalha também precisa de um entretenimento, né? Então, se você chegou até esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, afinal de contas é totalmente grátis, não vai te custar nada e essa é a melhor maneira de fortalecer o meu trabalho, levando para cada vez mais pessoas, certo? Antes de continuar aqui, gente, vamos entender juntos o que é layoff coletivo. Eu confesso que eu também não sabia, tá? Eu pensei que fosse mais uma americanização de vocabulário corporativo, que eu não conhecia, então vamos lá. Um layoff coletivo é a suspensão temporária dos contratos de trabalho de um grupo de funcionários de uma empresa, ao invés de demissão definitiva. Essa medida é adotada para reduzir custos e atravessar um período de crise econômica, queda na demanda, reestruturação ou instabilidade na produção, buscando preservar os empregos a longo prazo. Tem um período de suspensão, né? Durante o layoff, os funcionários não prestam serviços e a empresa não pode pagar o salário nesse período. A empresa pode oferecer programas de qualificação profissional a esses funcionários, que recebem uma ajuda de custo do governo, como o seguro-desemprego. Ai, que interessante! E no final do período de afastamento, a empresa é obrigada a reintegrar esses funcionários e conceder estabilidade por um período. As diferenças para demissão: temporalidade. No layoff, o vínculo empregatício com a empresa é mantido, mas a atividade é suspensa. A gente já tinha entendido isso, né? Na demissão, o vínculo é encerrado. Objetivo: o layoff busca a recuperação da empresa e a volta dos trabalhadores, enquanto a demissão em massa, que é a dispensa simultânea de várias pessoas sem previsão de retorno, é uma ação definitiva. Eu acho que um layoff não se aplicaria, né, no Itaú mesmo, porque, segundo dados públicos, em 2024 eles tiveram aí um crescimento recorde, né, de 15,8% no lucro bruto, né? Então, amigos, o Itaú afirmou que analisou de forma criteriosa a conduta de colaboradores em regime remoto e híbrido e concluiu que haviam situações de desempenho insatisfatório, algumas delas com atividade digital equivalente a apenas 20% da média de jornada. O banco também falou em falta de aderência cultural e em comportamentos que estariam desalinhados com os valores da instituição. A repercussão foi imediata. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região classificou a medida como desproporcional e arbitrária, apontando que poderia se tratar, sim, de uma demissão coletiva disfarçada, o que implicaria em obrigações legais específicas, como negociação prévia com o sindicato. Advogados trabalhistas também se manifestaram, lembrando que a lei exige transparência nos critérios de desligamento, que qualquer tipo de monitoramento de jornada precisa respeitar a privacidade do trabalhador e que, em caso de abuso, pode haver questionamentos jurídicos. Esse detalhe é importante porque a própria justificativa do Itaú levantou a suspeita do uso de softwares de monitoramento de produtividade, que são capazes de registrar cliques, tempo de tela ativa, acessos a sistemas internos e até mesmo padrões de comportamento durante o expediente. As redes sociais reagiram com uma mistura de indignação e ironia. Circularam memes sobre o contador de cliques, fazendo piada com a ideia de que o futuro do trabalho poderia ser definido pela quantidade de vezes que um funcionário move o mouse ou digita uma tecla. Gigante pela própria natureza, és delas forte, vago e lucruoso. Esse humor escancara um dilema real. Até que ponto é legítimo monitorar os trabalhadores de forma invasiva em nome da produtividade? E até que ponto isso não destrói a confiança entre a empresa e o colaborador? Mas a discussão não para no caso específico do Itaú. Essa polêmica trouxe à tona uma tendência que já vinha se consolidando. O home office está em declínio. Empresas no Brasil e no mundo estão revendo suas políticas e optando por regimes híbridos ou pelo retorno ao presencial. A Amazon, por exemplo, exigiu dos seus funcionários no Brasil e nos Estados Unidos a volta integral
ao escritório. A Disney e outras multinacionais seguiram o mesmo caminho. O Google tem pressionado equipes para comparecer presencialmente alguns dias da semana, inclusive com ameaças de penalidades para quem não cumprir. No Brasil, a Embraer anunciou o fim do home office para áreas administrativas, mas recuou após protestos de funcionários e sindicatos, adotando um modelo híbrido de 3 dias presenciais e 2 remotos. Os números confirmam essa virada. O levantamento da GUP e da LCA Consultoria mostrou que 87,2% das vagas no país são presenciais. Apenas 5% são totalmente remotas e 7% híbridas. Outro estudo revelou que muitas empresas estão abandonando ou limitando o trabalho remoto por causa de desafios relacionados ao engajamento, cultura organizacional, segurança da informação e, claro, monitoramento de produtividade. Há ainda uma camada social e econômica. Empresas que oferecem flexibilidade atraem mais talentos, enquanto as que exigem o retorno integral enfrentam maior rotatividade e dificuldade de recrutamento. Esse cenário nos leva a uma reflexão maior. Será que por trás dessa onda de retorno ao escritório não existem também interesses econômicos mais amplos? Só que aqui entra a especulação, tá, gente? As vozes da minha cabeça que vão falar agora para vocês. Na pandemia, os centros das grandes cidades ficaram esvaziados e perderam o movimento que eles tinham sempre, certo? Em São Paulo, regiões que são muito movimentadas, eram muito movimentadas, como a Berrini e a Chucrizaidan, por exemplo, viram as taxas de vacância em lajes corporativas dispararem e fundos imobiliários que dependem desses contratos perderam o valor. O comércio local também sofreu. Restaurantes, cafés, academias e lojas que viviam do fluxo de trabalhadores minguaram sem a presença diária desses clientes. O home office não impactou só as empresas, impactou também toda uma cadeia econômica. E nesse contexto, o retorno parcial ou integral dos funcionários ao escritório ajuda a reativar 2 setores poderosos: o mercado imobiliário corporativo e o comércio físico. Grandes bancos como Itaú não são apenas empregadores, são também investidores em imóveis e fundos imobiliários. Dá para imaginar que essa volta para o presencial e a bronca com o home office não tenham só a ver com produtividade, mas também com manter o valor dos prédios e fazer girar a estrutura da cidade, que precisa do vai e vem das pessoas. E é claro que essa é só uma especulação, né? Porque oficialmente as empresas falam em eficiência, engajamento e cultura organizacional. Mas quando se olha para os números, para os protestos de trabalhadores, para a pressão do setor imobiliário e para o comércio que agoniza sem fluxo, fica difícil não pensar que existe mais coisa por trás. Talvez o fim do home office também seja uma maneira de salvar o valor dos prédios, das salas comerciais e dos centros financeiros que definiram durante décadas o ritmo da vida urbana. Quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, não dá para ignorar também a realidade de milhões de brasileiros que passam 2, 3 horas por dia dentro de ônibus, metrô ou trem só para chegar no escritório. Esse tempo que poderia ser usado para dormir mais, praticar atividade física, ficar com os filhos ou simplesmente descansar, é gasto espremido no transporte público, muitas vezes em condições precárias. O home office, mesmo que parcial, deu para essas pessoas uma chance rara, a de recuperar um pedaço do dia que sempre parecia perdido. E não é só o tempo. Quem trabalha presencial também precisa organizar toda a rotina em torno do seu deslocamento. Tem que acordar mais cedo, preparar marmita porque comer fora ficou super caro, gastar energia para planejar o dia de uma forma que caiba o trabalho, a casa, a família e, se sobrar, um pouquinho de lazer, principalmente pra gente que é mãe. Gente, eu trabalhei quase a minha vida inteira na escala 6x1, tendo casa para cuidar, os meus filhos, pegar transporte público. Olha, haja Netflix e livro no metrô e no busão que eu pegava todo santo dia. Eu já deixava vários episódios de série que eu gostava baixados, sempre tinha um livro na bolsa, alguma coisa para pelo menos me distrair, porque aquilo sempre foi uma tortura para mim. O trabalho em si era super prazeroso. Eu sempre gostei do que eu fazia, mesmo com os problemas que a gente tinha nas empresas que eu trabalhei,
mas o transporte para mim sempre foi o pior. Quando a empresa exige a volta integral no escritório, ela não está apenas pedindo a presença física, está impondo de volta esse peso invisível que recai sobre os ombros de quem já lida com tantas pressões. No fundo, a discussão sobre home office não é só sobre produtividade, tecnologia ou cultura organizacional. É sobre reconhecer que a vida das pessoas não começa e termina dentro do crachá. A qualidade do trabalho também passa pela qualidade de vida. Se um funcionário precisa enfrentar horas de transporte, marmita feita às pressas e menos tempo de sono, ele não vai render mais só porque está sentado na frente do gestor. Ele vai sim acumular cansaço e frustração. Talvez seja justamente esse o ponto que muitas empresas ainda não querem enxergar. O home office não é só um benefício moderno, ele se tornou um amortecedor social, uma forma de equilibrar minimamente uma rotina que para grande parte da população sempre foi desgastante demais. Mas, como a internet está infestada de coach piramideiro vendendo a ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas e tá cheio de gente pobre e trabalhadora que compra essas ideias, daí fica difícil mesmo, né? Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou dessas demissões e qual é o seu modelo de trabalho. Você funciona bem no home office? Obrigada por chegar até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.